Aleluia! Louvado seja Deus. João capítulo 3, abra sua Bíblia por favor. João 3, versículo 16, texto clássico, conhecidíssimo por todos os cristãos, aqueles que amam a Deus, que amam a Jesus Cristo, o nosso Senhor, e vai ser o texto que servirá de base para a mensagem dessa noite. O significado do Natal de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Dá tempo você compartilhar o link da transmissão desse culto com os teus familiares e amigos para que também sejam muitíssimo abençoados. Você pode acessar aí o YouTube da nossa igreja, pega o link e compartilha com os teus familiares, com os teus amigos, para que sejam também muito abençoados. Saída das crianças para o culto infantil 0 a 10 anos. 0 a 10 anos. Deus abençoe. E os demais, vamos ao texto bíblico? João 3,16. Vai ser projetado aqui o significado do Natal de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só as mulheres. 1, 2, 3 e... Só os homens, 1, 2, 3 e... Porque Deus... Toda a igreja bem bonita. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado a Deus porque estamos aqui diante do Senhor, diante da Tua bendita palavra santa, palavra perfeita, palavra viva, palavra eficaz. E neste momento, ó Deus, pedimos que Tu faças o milagre de que essa mesmíssima palavra alcance o coração de todos e cada um que está presente aqui nessa noite. Descortina, Senhor, diante dos nossos olhos, aquilo que o Senhor deseja nos revelar. Que as palavras dos lábios e o meditar do coração sejam agradáveis a Ti, rocha nossa e redentor nosso. Oramos em nome de Jesus, amém. Alguém lembra de conseguir água para a gente aqui, por favor? O significado do Natal de Jesus. Pelo menos 3 pontos eu gostaria de meditar com todos vocês nessa noite sobre o significado do Natal de Jesus Cristo. Natal, você sabe, óbvio que significa nascimento. E pelo menos 3 significados nós podemos extrair a partir dos valores bíblicos e da convicção bíblica que é aqui abundante, muito nítida e transparente para todos nós. Em primeiro lugar, o Natal de Jesus demonstra o amor de Deus por nós. Todo nascimento, em regra, ele começa com um relacionamento de amor. Em regra, todo nascimento é assim. Eu e minha esposa Milka temos 2 filhas, Liz e Luísa, e elas são fruto de um relacionamento de amor. Então, o nascimento de Jesus também não fugiu a essa regra. Jesus é fruto de uma relação de amor de Deus para com a humanidade. A Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo, o Senhor nos amou tanto, que nessa relação de amor dele para conosco, ele deu o seu único Filho. Jesus é concebido a partir dessa relação de amor de Deus com a humanidade. É o que a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. A história da salvação é a história de amor de Deus para conosco. Ele escolheu nos amar. O Senhor veio ao nosso encontro. Nós somos alvo direto do amor de Deus. Ele olhou para nós com ternura, quando estávamos na pocilga, quando estávamos no chiqueiro, na sarjeta da vida, do pecado, sujos, imundos, numa condição tenebrosa, horripilante, Ele decidiu nos amar. Ele veio ao nosso encontro, Ele nos abraçou, Ele nos arrancou do pântano do pecado, Ele nos trouxe para a sua presença.
Ele nos lavou com o seu sangue precioso. O sangue do Senhor Jesus, a Bíblia diz, nos purifica de todo pecado. Por meio do sangue de Jesus Cristo, Ele tirou a nódoa do pecado. Ele tirou o encardido do pecado, as manchas do pecado. Ele nos purificou. Os pecados que eram mais vermelhos que escarlate, a Bíblia diz, Deus os transformou em mais brancos do que a neve. A nossa condição, nós fomos transformados pelo Senhor por causa dessa relação de amor. E Ele deu aquilo que Ele tinha de mais precioso, o seu único Filho. Então Ele entrou e se entregou. Uma relação que exigia entrega, que exigia renúncia. Quando eu celebro, oficio o casamento, eu falo para os noivos, aqui estão entrando duas personalidades, duas individualidades. Vocês sairão daqui como um só. A Bíblia diz que os dois se tornarão uma só carne. A convivência não é fácil, não tem passe de mágica, não tem varinha de abracadabra. Você tem que aprender a conviver. E às vezes, eles têm que entender isso, sempre, na verdade. Cada um abre mão de alguma coisa para poder viver bem, para poder caminhar. Quem quer levar à frente tudo aquilo que foi a vida inteira, quando vai se casar, enfrenta dificuldades. Temos que abrir mão de muitos caprichos, às vezes vontades, infantilidades que nós temos. Cada um dá um passo em direção ao outro e entra numa relação de renúncias. O Senhor, para ter essa relação de amor conosco, Ele abriu mão. Em Jesus Cristo, Ele abriu mão da glória no céu. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Um dos nomes para o nosso Senhor e Salvador Jesus é o Deus Emanuel. É o Deus conosco. Deus chegou mais perto. É aquele fenômeno teológico, bíblico incrível, chamado kenosis, o esvaziamento de Deus. Aquele que era o próprio Deus, Jesus Cristo, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assumindo a forma de servo, esvaziou a si mesmo e foi até a morte e morte de cruz. Quanta renúncia, quanta renúncia. Imagine Jesus de pendurado na cruz e recebendo açoites no corpo e na mente, sendo ultrajado, vilipendiado, humilhado. E alguém diz assim, se tu és filho de Deus, desce dessa cruz, mostra teu poder, salva-te a ti mesmo e a nós. Ficou caladinho, porque ele sabia a renúncia que ele precisava viver naquele momento, por decidir nos amar. Uma relação de amor. O Natal de Jesus demonstra o incomparável amor de Deus por nós. Você talvez sempre quis alguém que morresse de amores por você. Jesus morreu de amor por você. Ele morreu na cruz do Calvário por te amar, por me amar. E quando ele estava ali na cruz do Calvário, ele teve a incrível capacidade de lembrar-se de mim e de ti. Foi por tua causa. De lembrar-se do Helder, do João, da Maria, de cada um de nós. Ele lembrou-se de nós. E ele assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário, por nos amar. Então, este é um primeiro significado do Natal de Jesus. O Natal de Jesus demonstra o amor de Deus por nós. Eu tinha ouvido a história sobre um homem que logo quando explodiu ali a Reforma Protestante, século XVI, aí começou aquele movimento da prensa, né? Não tinha a imprensa moderna como tem hoje, mas tinha aquela prensa como a de Gutenberg. Imagine que tudo era muito rústico, não era sofisticado como nós temos hoje, os grandes parques gráficos. Então imagine o desperdício de material. Era tão difícil e mesmo assim ainda desperdiçava. Fazia, borrava, rasgava, jogava ali para o lado. E aí o dono de uma gráfica estava trabalhando na produção de uma Bíblia, do texto bíblico, e aí produzindo e o material ficando com problema na impressão, arrancava aquilo, rasgava, jogava de lado. Aí a filhinha do dono daquela gráfica estava ali, pegou um papel daqueles do texto bíblico recortado, e nele estava escrito assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu. E estava cortado, não sabia o restante do texto. Aquela menina começou a chorar, pensando assim, Deus deu alguma coisa por mim, por me amar. Imagine a surpresa daquela menina quando descobriu a continuação do texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, igreja? Estão aí, graças a Deus. Eu pensei que vocês não estavam aqui.
Louvado seja Deus. Ele decidiu nos amar. Também, como significado do Natal, nós entendemos, em segundo lugar, que o Natal de Jesus demonstra a nossa necessidade de salvação. Um dos meus escritores prediletos, que faleceu recentemente, chamado Tim Keller, ele dizia o seguinte, pedi para colocar essa frase aqui, uma frase muito marcante: o mundo não pode salvar a si mesmo. Esta é a mensagem do Natal. O coração da mensagem do Natal é exatamente essa. O mundo não pode salvar a si mesmo. E porque o mundo não pode salvar a si mesmo, Jesus precisou nascer. Jesus nasceu para morrer. Jesus nasceu para morrer, mas teve que ter o seu nascimento. Começou exatamente no seu nascimento. O mundo não pode salvar a si mesmo. Esta é a mensagem do Natal. O Natal de Jesus demonstra nossa necessidade de salvação. O texto de Mateus 1:21 diz: ela, a Virgem, dará à luz um filho, a quem dará o nome de Jesus, porque Jesus salvará o povo dos seus pecados. O nome Jesus, na Bíblia, no Novo Testamento, é a tradução grega da palavra Yeshua. Yeshua, Joshua, Josué. É como se fosse exatamente a tradução Jesus e Josué. O mesmo nome, a mesma palavra. O sentido, Salvador. O Deus Salvador. O Deus que veio para salvar. Nada é por acaso. O nome de Jesus carrega o sentido, é o Deus Salvador. Jesus não estava entediado da glória do céu e disse: vou na terra, vou passar um tempo, vou curar o tédio, eu vou passear pela terra. Não, ele nasceu com um propósito. Ele veio a essa terra, o verbo se fez carne e veio habitar entre nós com um propósito. E foi exatamente por causa da necessidade de salvação. O Jesus, Yeshua, Joshua, Jesus, o Deus Salvador, veio para nos salvar. O escritor norte-americano Max Lucado, que tem bons livros devocionais, tinha lido um livro quando eu morava em Alto Parnaíba ainda, era adolescente. E nesse livro ele falava sobre o planeta visitado. E ele disse o seguinte: se a nossa maior necessidade, se referindo a Jesus, fosse uma necessidade alimentar, Deus teria nos mandado um nutricionista, Deus teria nos mandado um cozinheiro. Se nossa maior necessidade fosse climática, Deus teria nos mandado o homem do tempo, a mulher do tempo, por exemplo, aqueles que aparecem no jornal. Se nossa maior necessidade fosse de saúde, teria mandado um médico e simplesmente uma função restrita à medicina. Se fosse uma necessidade financeira, teria nos mandado um economista. Mas considerando que nossa maior necessidade era de perdão e salvação, Ele nos enviou o Salvador. O Salvador Jesus Cristo. Foi por isso que Deus o enviou. João diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Deus olhava, na ilustração desse mesmo Max Lucado, para a raça humana. E Deus olhava para a história da raça humana como se fosse um quadro. E nesse quadro, Deus via o dia do nosso nascimento e o dia do nosso funeral. E o que Deus estava vendo era algo aterrorizante. Todas as histórias terminavam da mesma forma, independente de como começasse. Todas as histórias terminavam no meio da tragédia. Antigamente se usava a expressão danação total, da perdição total, da condenação final e do inferno. Deus olhava e via essa condição na raça humana. Então Deus, por misericórdia, amou o mundo e decidiu entrar neste quadro para mudar o desfecho da história. Porque quando Jesus entra em cena, Ele quebra o ciclo da perdição, da destruição, da danação eterna, da condenação eterna do pecado. O Senhor entra em nosso precário sistema humano de tempo, de cronos, entra na poeira da Palestina, no sol escaldante daquele lugar, absoluta precariedade em todos os sentidos. Ele entra para mudar o desfecho das histórias. Ele é como estava prefigurado no Antigo Testamento, a serpente de bronze, hasteada por Moisés. Quem estava sendo picado por víbora, olhava para a serpente, era curado. E por meio do profeta se diz em relação a Jesus: olhe para Jesus e vocês serão salvos. Quem olha para Jesus imediatamente tem em si neutralizado
o veneno da serpente que é Satanás. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, quando nós clamamos a Ele por misericórdia, quando Ele intervém em nossa história, quando Ele entra em nossa história, Ele tem o poder de esmagar a cabeça de Satanás, da serpente mais uma vez. Ele muda a condenação. Nós, da condição de réus, de condenados, de criaturas, malditos, nós nos tornamos filhos amados de Deus. Ele muda a nossa história. A nossa necessidade é necessidade de salvação. A palavra salvação no contexto bíblico, a etimologia, o sentido da palavra é o sentido de intervenção. Salvação significa intervenção. É como a polícia está em busca de alguém que foi capturado, foi sequestrado, a pessoa está dentro de um cativeiro. A polícia descobre o cativeiro, estoura aquele cativeiro, estoura a porta do cárcere. Ali tem um processo de salvação. Ali tem um processo de intervenção. É exatamente o que o Senhor faz. O Senhor entra no cativeiro. O Senhor entra no calabouço. Ele nos arranca do chilindró espiritual. O Senhor muda a nossa sorte, muda a nossa história e nos traz para a sua presença. Nós somos perdoados por Deus, amém? Nós somos filhos amados de Deus. Fomos comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja o nosso Deus. Por isso que João diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E quando, em um dos quadros, das cenas, está sendo anunciado a chegada, o nascimento de Jesus, se diz: Ele salvará o povo dos seus pecados. Ele salvará o povo dos seus pecados. Não é simplesmente para nos dar paz, não é simplesmente para nos dar alguma esperança, mas é para exatamente quebrar o ciclo maldito de domínio das trevas, do pecado, de Satanás e do mal sobre as nossas vidas. Foi para isso que Jesus Cristo nasceu. Ele veio nos salvar dos nossos pecados. E o terceiro e último significado do Natal, que eu gostaria de ressaltar com vocês, é que o Natal de Jesus nos dá esperança. Esperança. O texto bíblico de Lucas 2, 8 a 11 diz: havia naquela mesma região, vou ler para vocês, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, eis estou aqui para lhes trazer uma boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Louvado seja Deus. O Natal de Jesus nos dá esperança. Foi o que o anjo disse para aqueles pastores. A bendita anunciação. Revelou para Maria, revelou para José, e em primeira mão, primeiríssima, revelou para os pastores. Não pastor como eu, pastor Helder. Pastor que estava trabalhando, como se fosse o peão, o vaqueiro, que estava lá no curral, cuidando dos animais. Estavam no turno, noturno, cuidando dos animais, e o Senhor decidiu revelar àqueles homens simples a bendita anunciação. Não tenham medo. Eu estou trazendo para vocês boas notícias, de grande alegria, que não vai ser apenas para vocês, vai ser para todo o povo. É que na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Louvado seja Deus. Quando é que nós precisamos de esperança? Jesus, o Natal de Jesus veio nos dar esperança. Quando é que nós precisamos de esperança? Quando nós estamos com a desesperança alojada em nosso peito. Quando nós estamos sendo acuados e estamos sendo invadidos e dominados pela dor, pelo medo, pelas incertezas, pela incredulidade. É aí que a gente precisa. O povo estava abatido. O povo estava esmorecido. É tanto que quando o anjo chega para fazer a bendita anunciação, todos eles, o texto bíblico diz, literalmente, sentiram medo. Todos eles sentiram medo. Por isso que o anjo disse para Maria, disse para José e disse para os pastores: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Primeiro, eles sentiram medo. Maria teve medo. José teve medo, os pastores tiveram medo. Falo para Maria, a gente aprofundou nesse texto pela manhã, hoje pela manhã. Maria,
Não tenha medo, não temas. Você é uma mulher agraciada por Deus. Mas ela tinha planos. A sua vida estava estabilizada, tudo transcorrendo muito bem. Imagina, casamento marcado, enxoval pronto. E de repente tudo aquilo vai por água abaixo. Nós temos pavor das incertezas. Nós gostamos de ter o controle sobre tudo. Nós gostamos de ter o controle rigoroso sobre cada passo que vamos dar. Quando o script muda, o roteiro, o protocolo muda, nós ficamos apavorados, porque nós não gostamos disso. Nós gostamos de sentir que estamos na cadeira do motorista, que estamos segurando as rédeas da nossa história, da nossa vida, que temos o controle absoluto e rigoroso sobre o nosso destino. E quando Deus chacoalha e saculeja tudo. E quando Deus faz todos os nossos planos desmoronarem e diz assim, você não vai mais por essa rota, você vai por esse outro local, por esse outro caminho. Muitas vezes, simplesmente cumprir a vontade do Senhor nos enche de medo por causa das incertezas. É melhor ter a nossa estabilidade, aquela que foi conquistada, pensamos nós, a troco de muita luta, com o nosso esforço, com o nosso suor, a partir do nosso empenho, dedicação, da nossa engenhosidade, a partir daquilo que o nosso dinheiro conseguiu adquirir, a nossa capacidade intelectual conseguiu nos dar. É mais fácil viver apertando o botão do automático e tocando a vida assim. E quando Deus muda tudo, sentimos medo, sentimos insegurança, às vezes sentimos desesperança. Quando Jesus nasce, a esperança volta aos corações. Eles esperaram tanto por aquilo, eles aguardaram tanto por aquilo. Mas você já passou pela situação de você aguardar tanto por algo, de você sonhar tanto com algo, você orar tanto por algo, e quando aquele algo está chegando, você quer se acovardar? Você quer sentir medo? Você quer sentir medo? Então Maria fazia parte de um grupo que tinha esperança pela vinda do Messias, do Cristo. Mas quando ele chega, a gente percebe que não é uma história qualquer, que vai acontecer à parte da nossa vida. É uma história que a gente está metida nela até o pescoço. É uma história que vai envolver toda a nossa vida, que nós vamos ter que mergulhar de cabeça, que vai molhar do fio de cabelo da cabeça até a ponta do pé. A nossa própria história de vida. Ficamos aterrorizados, amedrontados. E às vezes queremos recuar. A palavra do Senhor é a mesma palavra que foi para Maria, para José e para os pastores. Não tenha medo. Para Maria, não tenha medo. Não tenha medo. Para José, não tenha medo. Não tenha medo de receber Maria como tua esposa. O que nela foi concebido não é fruto de imoralidade, é fruto do Espírito Santo. Tua mulher é uma mulher especial, especialíssima. Foi escolhida pelo Senhor. É uma mulher especial. Não tenha medo de recebê-la. Ele precisava de uma boa dose de fé para acreditar naquela palavra. Tocar os planos em diante. Bancar aquela situação. Pela fé, pela fé. Quantas vezes, irmãos, nós nos sentimos, às vezes como gigantes. De repente, diante de uma situação como essa, nos sentimos um anãozinho, um pigmeu. Precisamos dessa fé que nos dá esperança e que vem por meio de Jesus Cristo. E para os pastores a mesma coisa. Deus faz a bendita anunciação. Trago para vocês, diz por meio do anjo, boas notícias de grande alegria. E que não serão apenas para vocês, mas para todo o povo. É que na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. O povo que estava sem esperança, o povo que estava espiritualmente falido, detonado, nocauteado, na lona, comendo pó, viu a sua esperança ressurgir em Cristo Jesus. A força dos homens, do inferno e do mal, tentaram sabotar o nascimento de Jesus. Não foi possível, porque a ação de Deus é uma ação indefensável. Ninguém pode deter a ação do Senhor. A Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? Pode levantar quem for. A fúria de Herodes, do inferno, de Satanás e do mal, ninguém pode deter. O Senhor fez a esperança brotar de novo naqueles corações. Quando Jesus começa o seu ministério, Mateus descreve o começo do ministério de Jesus, em Mateus 4,16, e fala que ele começou exatamente pela Galileia. E o cumprimento da profecia de Isaías 9,2 exatamente está descrita em Mateus 4,16. Jesus começa o seu ministério fazendo eco àquilo que tinha sido dito centenas, milhares de anos antes pelo profeta Isaías. O povo que estava em trevas viu uma grande luz.
O povo que estava e vivia em trevas viu uma grande luz. E os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Quando Jesus desembarcou nessa terra, a esperança ressurgiu. A chama da esperança ressurgiu. Porque Jesus Cristo nasceu. E porque se Jesus Cristo nasceu, eu posso crer no amanhã. Se Jesus Cristo nasceu, eu posso crer que Ele vai cuidar da minha vida. Se Jesus Cristo nasceu, a esperança renasceu também em nossos corações. Louvado seja o nosso Deus. E a partir dali começou o ministério de Jesus. Que coisa linda, o cumprimento da profecia de Isaías 9:2. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Quando Jesus Cristo nasce em teu coração, a luz do Senhor passa a brilhar na tua vida, na tua casa. Quando a luz de Jesus Cristo chega na tua casa, as trevas têm que recuar pela presença e pelo poder de Deus. Quando Jesus chega em um coração, tudo que não presta, Ele vai banindo daquele coração, Ele vai enxotando, Ele vai jogando fora. O Senhor tem a incrível capacidade de desintoxicar a nossa alma. Ele tem a incrível capacidade de drenar tudo que não presta. Ele faz uma macro drenagem, uma drenagem profunda. Ele arranca o que não presta, toda podridão. É uma ferida que tem na alma, Ele espreme. Ele arranca o carnegão, o pus do pecado. Ele arranca, por mais grosseiro que seja, enraizado o tumor. Ele arranca pelo poder do sangue de Jesus Cristo. É isso que o Senhor faz. Quando Jesus nasce em teu coração, nasce na tua alma, Ele traz essa bendita esperança e essa luz. Jesus já nasceu na tua vida? Jesus já nasceu no teu coração? Jesus já é o teu Senhor e o teu Salvador? Ele não veio simplesmente vencer o tédio do céu nessa terra. Isso não existe no céu. Mas Ele veio com um propósito. Ele veio com uma missão. Jesus nasceu para morrer. E Ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados. O nascimento de Jesus, meus irmãos, não pode ser em vão. Pense nisso. Quando Jesus estava pendurado na cruz do Calvário, Ele teve a incrível capacidade de lembrar-se de mim e lembrar-se de ti. Ele lembrou-se de nós. Foi por minha causa e foi por tua causa. Ele nasceu, enfrentou toda aquela decadência de chegar na terra. Jesus sequer tinha um lugar digno para nascer. Sequer tinha um lugar digno para nascer. Ele teve que ir para um curral. Ele teve que ir para uma estrebaria. Ele teve que ficar dentro de um coxo, uma manjedoura, um coxo de animal, onde se bota a ração, o alimento para o animal, porque não havia lugar para ele na estalagem. E aí eu te pergunto, será que nós às vezes não temos feito a mesma coisa? Nós às vezes temos tanto prazer de receber pessoas em nossa casa, fazemos o que é de bom e de melhor, mas a grande pergunta é, Jesus tem espaço na tua casa e no teu coração? Ou Jesus não é digno? É triste você olhar, muitas vezes, celebrações de Natal suntuosas e luxuosas, mas que deixam o convidado principal, o aniversariante, fora da festa. Não faça isso. Que Jesus seja o centro do teu coração, da tua vida. Que você convide Jesus com todas as honras que Ele merece e que Ele deve ter, para ser o grande convidado de honra do teu coração, da tua vida. Senhor, assume o teu lugar no meu coração, assume o teu lugar na minha vida, na minha alma. Tudo que eu tenho, que eu sou, ó Deus, eu ofereço ao Senhor. Eu sei, meu Deus, que não existe nesta terra um lugar que o Senhor queira mais estar do que o meu coração. O Palácio de Buckingham, o Senhor não quer. O castelo de Chantilly, qualquer que seja na Europa, o Senhor não quer. O Senhor escolheu este santuário, o meu corpo, o meu coração, para a tua morada. O que eu tenho e o que eu sou, eu coloco ao teu dispor. Pai, para a minha vida, eu te prometo, o teu nascimento não terá sido em vão. Eu te prometo, Senhor, que o que eu tenho e o que eu sou, eu coloco à disposição do Senhor. Tudo o que eu tenho e que eu sou, eu coloco ao teu dispor. Quero orar por você nesse momento. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado a Deus por meditarmos à luz da palavra sobre o significado do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado a Deus porque o Senhor mesmo atraiu todas essas almas que estão aqui. Obrigado porque o Senhor escolheu nos amar. Obrigado a Deus porque quando o Senhor nasceu, a esperança nasceu para a humanidade.
Obrigado, ó Deus, porque quando o Senhor morreu naquela cruz, o preço foi pago. Obrigado, ó Deus, porque nem todo o sacrifício de todos os homens da terra inteira, de todos os tempos, seria, ó Deus, capaz de pagar o preço pela nossa redenção. Mas o Senhor nasceu para morrer naquela cruz. Senhor, abre os nossos olhos para que vejamos o Teu propósito diante de nós. E aonde que nós nos encaixamos no grande, eterno propósito do Senhor. Meu Deus, que essa noite seja uma noite marcante. Que nessa noite, ó Deus, onde celebramos o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja a noite do novo nascimento de irmãos e irmãs que estão aqui. Se Tu chamas, ó Deus, nessa noite, almas para a salvação, confirma nesse coração, nesse momento, para que tenham coragem de publicamente confessar sua fé em Cristo Jesus. E é em nome dele que nós oramos e pela fé agradecemos. Amém.